Bom, salve Maria a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo André Mello, eu sou professor aqui do Colégio São Mauro. E quando o Padre Divaldo organizou esse ciclo de conferências, ele distribuiu os assuntos e achou aí por bem me dar o assunto de tratar das 3 revoluções. Essa aula é dividida em 2 grandes partes. E eu vou dar uma parte hoje e vou dar a segunda parte amanhã. Hoje, basicamente, a gente vai ver qual foi a ordem que Deus colocou no universo ao criá-lo. E para ver o modo como Deus, então, criou o universo. E como Deus, na sua infinita sabedoria, fez esse universo de forma hierárquica e desigual. Então isso vai ser uma base para a gente entender amanhã como essa ordem que Deus colocou no universo foi destruída na história a partir do Renascimento. Então a aula se chama As 3 Revoluções, mas hoje, principalmente, nós vamos tratar da questão da igualdade e da desigualdade. E amanhã entraremos mais a fundo no tema das 3 revoluções. Eu estou vendo muita gente nova aqui, graças a Deus, muitas pessoas que eu não conheço. Quem aqui nunca ouviu falar do tema das 3 revoluções? Assim, não precisa ter vergonha, isso. Para eu saber o quão a fundo eu vou. Ótimo, obrigado. Bom, daqui a pouco a gente vai ter que trocar essa bateria aqui. Está aqui o que a gente vai tratar hoje, né? Hoje e amanhã, o slide, o PowerPoint é o mesmo. Então, igualdade e desigualdade na criação, como Deus fez o universo, no homem, e depois como esses princípios foram aplicados a uma sociedade, aquilo que foi chamado de a cristandade, que é a cristandade a gente pode definir da seguinte maneira: assim como as pessoas se convertem e passam a ter uma vida aos moldes da lei de Deus e da igreja, a sociedade também faz o mesmo. A sociedade que é formada por indivíduos, ela também é criatura de Deus e ela também tem que prestar o seu culto a Deus. Quando ela faz isso, ou seja, quando nós temos uma sociedade que aplica todos aqueles princípios que Deus colocou na natureza, isso se chama cristandade. Então isso houve na Idade Média e isso foi destruído em fases, em etapas. Então a gente vai estudar a sociedade medieval, o feudalismo e depois, então, veremos como toda essa ordem, toda essa cristandade medieval foi destruída com as 3 revoluções. A primeira, a revolta de Lutero, com o protestantismo, no campo religioso. Depois, a Revolução Francesa, no campo político. E, por fim, a Revolução Russa, no campo econômico. Tá? Se houver tempo, a gente trata alguma coisa sobre as 3 revoluções em outros campos. Normalmente não dá tempo. Vamos ver se dessa vez dá. Bom, primeiro, todos nós aqui nascemos no século XX ou XXI, né? Alguns é no XXI. Então nós somos influenciados pela sociedade na qual nós vivemos. Todo mundo aqui. Por mais que a gente lute contra, sempre tem um pouquinho de pó e um pouquinho de lama que nos suja. Então todo mundo tem na cabeça, em maior ou menor grau, essa ideia de igualdade. Porque isso de tal maneira hoje é bombardeado em nossas mentes, que se nós não tomamos muito cuidado, a gente passa a acreditar que a igualdade é algo bom. E que, de fato, nós merecemos essa igualdade. E que se tem alguém que é desigual, se tem alguém que tem um privilégio, se tem alguém que tem mais que nós, que tem um status, etc., isso gera uma certa revolta. Fala, puxa vida, mas por que o padre Rizek usa batina e eu tenho que usar essa roupa aqui? Quem ele está pensando que é? Ele é homem como eu. Né? Depois, isso vai a fundo. Eu vou procurar dar exemplos aqui, mas a questão, por exemplo, das mulheres usarem roupas masculinas
e da tentativa de fazer os homens usarem roupas femininas, isso também parte daí. Todo o problema hoje dessa questão da união homossexuais, etc., tudo isso também decorre do princípio de igualdade. Então, começa desde a gente não querer que alguém tenha mais status que nós, até chegar nas coisas piores e mais baixas. Então, toda a nossa sociedade atual, ela é toda fundada na igualdade. Tudo é feito para ser igual, para gerar essa ideia de igualdade. Então, primeiro, a gente tem igualdade de direitos, é o que sempre costuma se dizer. Somos todos iguais, todos temos os mesmos direitos. Será que isso é verdade? Será que todo mundo tem os mesmos direitos? Pega aqui tá a dona Célia, minha sogra. Foi mãe, né, dona Célia, de 6, não é isso, dona Célia? Um já está no céu, graças a Deus. Depois é avó de 20 ou sei lá quantos netos. Quer dizer, a dona Célia tem mais dignidade que eu. Então, nós não podemos nos equiparar. Isso para dar um exemplo muito, muito básico. Depois, todo mundo nasce igual, será que isso é verdade? Todos somos filhos de Adão. Todos nascemos com o pecado original. Né? Alguém aqui não nasceu com o pecado original? Quem está em dúvida, levanta a mão para te ajudar. Com 2, 3 frases, vocês vão estar convencidos. Mas houve uma que não nasceu com o pecado original. Nossa Senhora. Nossa Senhora foi por um privilégio, ela foi concebida sem pecado original. São João Batista teve a graça de receber, por assim dizer, o batismo ainda no seio de sua mãe, Santa Isabel. Ele já nasceu com o pecado original pago. Mas Nossa Senhora nem isso. Nossa Senhora foi concebida. Então é mentira que nós nascemos todos iguais. Depois, aqueles que nascem em famílias que já têm um certo prestígio, vamos imaginar que houvesse no Brasil, por impossível que fosse, uma família de tal nobreza que ela tivesse já há 400 anos só fazendo caridade e usando tudo que ela tinha, todos os seus talentos, suas posses, seu tempo, tudo em prol dos outros. Uma pessoa que nasce nessa família já nasce com um certo status. Vai ser muito diferente, por exemplo, do filho do Lula. Não é que é um talento, trabalhava até outro dia aqui no zoológico, ganhava sei lá quanto e hoje é milionário. Quer dizer, é um talento que estava aqui sendo desperdiçado no zoológico de São Paulo. Foi descoberto agora. Quer dizer, fora da jaula, fora da jaula. O pai estava na jaula. Na jaula, devia estar na jaula da cadeia. Né? Mas então, como eu ia dizendo, é mentira que todos nós somos iguais. Há uma certa igualdade, a gente vai verificar até onde ela vai, mas é mentira. Depois, Deus, ele dá os dons, os talentos, de forma desigual para as pessoas. Alguns têm talento para música, outros têm talento para geografia, outros para pintura, outros vão saber, sei lá, comandar outras pessoas. Outros vão ter talento para venda, outro vai ter talento para ter uma função de projetos. É tudo muito desigual. E olha aqui um princípio agora. Quanto mais perfeito é o ser, maior a desigualdade. Então, 2 crianças que acabaram de nascer e estão na maternidade. A desigualdade entre elas é muito pequena. Um nasceu um pouquinho mais gordo, outro um pouquinho mais magro, um pouquinho maior, outro um pouquinho menor. Quem está aí atrás? Quem é o fantasma que está aí? Ô, Joaquim, para de atrapalhar minha aula. Ah, tá. Estamos todos aqui em função daquelas 2 maquininhas aí. Ó. Por favor, ninguém se mexa. Ali, tudo está em função daquilo. Posso ficar só aqui e ali, ó. É uma ordem expressa. Se eu sair, eu vou levar uma bronca ali. Então, eu gosto de andar, porque quando eu dou aula é uma dificuldade. Então, essas crianças que acabaram de nascer, o grau de desigualdade delas é muito pequeno.
Uma chora um pouco mais fraca, outra um pouco mais forte. Uma é um pouquinho amarela e outra é um pouquinho mais escura. Uma é mais gorda, outra é mais magra. À medida que elas crescem, que vão ficando mais perfeitas, porque uma criança é um ser imperfeito. Ouviu, Ivan? A criança é um ser imperfeito. Vai crescendo, vai se aperfeiçoando. Põe-se no seu lugar. Então, à medida que eles vão crescendo, se aperfeiçoando, vai aumentando a desigualdade. Porque um está no seio de uma família, outro de outra família. As famílias têm níveis culturais distintos, costumes distintos. Depois elas entram na escola. As duas vão desenvolvendo a inteligência. Uma vai ter mais talento para determinadas coisas, enquanto outras para outra. Elas crescem mais. Um escolhe ser padre, o outro escolhe se casar. Azar o dele. Esse que escolheu se casar quis ser engenheiro. Né? Depois foi vender suco. Deixou de ser engenheiro, foi o engenheiro que virou suco. Quer dizer, e o outro ficou padre, ficou bispo e ficou papa. Então, os dois quando nasceram, que tinham um grau de desigualdade muito pequeno, à medida que eles vão se aperfeiçoando, vai ficando. Então, quanto mais perfeito é o ser, maior a desigualdade. Então, aquele que quer defender a igualdade, quer defender que todos sejam como que bebezinhos, pessoas sem nenhum talento, nenhum grau de qualidade para diferenciá-los. Ficou claro esse exemplo? Então, é mentira que nascemos todos iguais, como quer dizer a democracia moderna. Depois, se somos todos iguais, também prega-se que há uma igualdade entre homem e mulher, que todos têm o mesmo direito. E as mulheres ficam uma fera quando dizem que elas não têm. Mas como elas não têm o mesmo direito que os homens? Quer dizer, elas dizem que têm os mesmos talentos, elas precisam ser presidentes, ou presidentas, sei lá, porque agora disseram que existe essa palavra, presidentes de grandes companhias, presidente de nações, porque elas são iguais aos homens. Então vejam vocês, hoje nós temos uma presidente no Brasil, e não melhorou? Então, a mulher, não é que a mulher não tem capacidade de gerenciar, longe disso. A dona Ivone, por exemplo, a diretora do colégio, gerencia tudo muito bem. Mas a mulher tem algumas aptidões que o homem não tem, porque há desigualdade. E o homem tem outras aptidões que a mulher não tem. Por exemplo, o homem tem mais visão de conjunto. Normalmente é assim. A mulher normalmente vê mais os detalhes. Daí, no espectro de cores, para o homem tem as 5, 6 cores. Para as mulheres são 5, 6 mil cores. E existe salmão, rosa, rosinha, não sei o que, vermelho. Existe bege e existe bebê. Descobri essa semana. Existe cor bebê. Você sabe, Najib, qual é a cor bebê? Precisa colocar as cadeiras cor bebê lá no auditório, me disseram. Vai lá saber. Então, porque a mulher vê mais detalhe. Então, ela consegue ver a nuance desses detalhes. E isso tudo é importante para a sociedade. É importante ter quem veja os detalhes. Depois, a mulher vai ter uma série de outros talentos que o homem não tem. Primeiro de tudo, a mulher foi chamada por Deus a uma dignidade que nem o homem foi, que é ser mãe. Muito mais que ser presidente de uma nação, muito mais que ser presidente de uma grande companhia, é ser mãe. Ser mãe é dar a vida a uma pessoa. Quer dizer, ninguém aqui existiria se não houvesse nossas mães. É uma coisa, é muito mais do que qualquer coisa. Muito mais que qualquer coisa. E essa dignidade Deus deu às mães. Depois, a mulher é naturalmente, do ponto físico, mais frágil. Portanto, sempre os trabalhos que exigiram maior esforço foram dados aos homens. Mas isso é natural. Vejam numa blitz policial, quando há policiais homens, policiais mulheres. Ela não tem como se impor, mas isso é da natureza. Não é um treinamento que se a gente dá para uma mulher, ela vai saber fazer. Ela vai saber se impor aos filhos, mas não aos bandidos. Isso é natural. Então não adianta lutar contra a natureza. E Deus não fez a mulher para ser inferior. Não é isso. Essa ideia feminista de que a mulher ela tem que ser uma espécie de tapete para o homem, isso é um absurdo.
Todo aquele que tem mais, todo aquele que quer mais, deve usar o que tem para o outro. Então, o marido, que tem mais força, deve usar a sua força para proteger a mulher. Deve usar o seu esforço, seu talento. É por isso que o homem ia trabalhar fora para sustentar a esposa. Porque a mulher fazia algo muito nobre, que era educar os filhos. E o homem que ia fazer o trabalho duro de se virar para trazer o sustento para casa. Então, não é aqui uma questão, existe uma desigualdade aqui muito grande, mas não é uma questão de, então o senhor está dizendo que as mulheres devem ser desprezadas. Não é isso. Tem que fazer aquilo que a igreja sempre fez. É só estudar um pouco de história. Em todas as sociedades, as mulheres eram desprezadas. Todas. As mulheres só ainda entre os judeus, que era um povo de cerviz dura, e que não tinham desprezo pelas mulheres, ainda para eles Deus teve que permitir a poligamia, que é um desprezo da mulher, que é uma forma de desprezo. Foi só o cristianismo que, aplicando as regras de Cristo na sociedade, elevou a mulher à sua real dignidade. O desprezo da mulher, como o desprezo do velho, do fraco, do indefeso, do órfão, da viúva, do aleijado, só se deu com o cristianismo. Por isso que Juliano Apóstata, quando quis destruir a igreja, no século IV, ele procurou fazer instituições de caridade para imitar a igreja, porque ele via que isso dava prestígio à igreja. E é óbvio que deu errado, porque os pagãos não tinham amor a Deus, porque eles iam cuidar dos outros. Então a igreja foi quem defendeu e protegeu a mulher. A mulher voltou a ser desprezada com o Renascimento. Toda a dignidade da mulher foi dada pela igreja. Tá? Então, o homem e a mulher não são iguais. Por isso, o homem não usa roupa de mulher e vice-versa. Depois, igualdade entre velhos e moços. Hoje a gente vê uns velhos aí de 60, 80 anos correndo de manhã com umas roupinhas de menino. Ou umas velhinhas, coitadas, que não enxergam o ridículo que é usar uma roupa de mocinha, toda maquiada como se tivesse 18 anos. E o contrário também. Né? Então, as coisas são mais bonitas. O padre Edivaldo, o Dona Ivone vão dizer isso mais, explicar isso mais. As coisas são mais bonitas quanto mais elas são aquilo que elas são. Por isso que um padre é um belo padre quando ele está de batina. Teria cabimento eu vir aqui dar aula de chinelos, bermudas, camiseta. O conteúdo da aula ia ser o mesmo. Não tem cabimento. Por quê? Não tem cabimento numa aula para um público tão seleto. O palestrante não vir minimamente trajado. É um desrespeito. Tá? Igualdade entre famílias e não famílias. O que eu quero dizer com não famílias? São, por exemplo, aqueles das uniões homossexuais, que hoje as leis querem elevar essas uniões, que são pecados horrorosos, execrados, nojentos, que sempre foram repudiados, e hoje querem levar isso aqui a grau de família, dando a essas pessoas os mesmos direitos que tem uma pessoa casada, responsável, que assumiu um compromisso por toda a vida, etc, etc. Uma pessoa que vai contra a natureza das coisas. Né? Depois, aqueles que são amasiados, que não são efetivamente casados, têm os mesmos direitos civis do que quem é casado. Está errado. Mas por quê? Como a nossa sociedade trata tudo igualmente, todo mundo é igual, então temos que dar os mesmos direitos para todos. Claro que com isso eles querem não só promover a igualdade, mas eles querem também promover o pecado. Daí as novelas sempre colocarem como mocinho, o bonzinho, o pecador. Ele é o bonzinho a novela inteira. Chega no final da novela, tem um detalhe aqui que a gente esqueceu de contar, ele é homossexual. Puxa, mas ele era tão bonzinho, o que que tem? Ele traía a esposa, o que que tem? E é assim, para promover sempre o mal. Depois, igualdade na arquitetura, o que é um absurdo. A arquitetura sempre foi decorrente do clima do local, do tipo de material que havia naquele local, decorrente das habilidades que tinha o povo que habitava aquele local. Por exemplo, as casas na França são todas casas de pedra. Resultado estão lá 800, 1000 anos de pé. Uma coisa linda de se ver. Na Inglaterra não havia pedra, fazia então de tijolos. Daí o estilo inglês tem os tijolinhos aparentes. Hoje, nos Estados Unidos, as casas são de papelão. Né? Então fazem toda a estrutura da casa em madeira prensadas,
compensado, e cobrem ela com umas coisas que antigamente eram de madeira, agora é um PVC imitando madeira, e as casas duram pouco tempo, são descartáveis. Logo se põe tudo abaixo e se faz outra. São casas que não vão durar 2, 3 gerações. Antigamente as casas eram totalmente desiguais. Um lugar muito quente, chegava a se fazer casas com 2 paredes, para evitar que entrasse o calor. Pé direito elevado. Pintavam-se as casas de branco, como fazem os árabes, por causa do calor. Hoje não. Toda a arquitetura no mundo todo é igual. Tudo parece uma caixa de sapatos, sem nenhum detalhe, sem nenhuma beleza. Tudo de vidro, porque a pessoa que está lá dentro pode, então, cozinhar ao sol escaldante do Rio de Janeiro. Tem cabimento fazer do Brasil uma construção de vidro? Ora, a arquitetura ela existe para proteger as pessoas do tempo, do frio, do vento, da chuva, do calor. Se eu faço um prédio de vidro, a luz do sol, ao atravessar o vidro, fica mais forte. Então a pessoa cozinha. Ela entra lá dentro para passar calor. Aí toca gastar uma fortuna em ar-condicionado para poder manter a temperatura minimamente agradável dentro daquele lugar. Depois querem dizer que eu tenho que economizar água na minha casa para fazer bem o meio ambiente. Então, um absurdo. A França tinha sua arquitetura, a Inglaterra sua arquitetura, os astecas tinham sua arquitetura, os árabes a sua, os japoneses a sua. Todo o povo tinha sua arquitetura. Hoje não mais, é tudo igual. Não interessa o clima. Não interessa o material que tem ali. Nada mais interessa. Agora é tudo igual. Somos todos iguais. Não pode ter mais catedral gótica na França. Agora as igrejas têm que parecer caixas de sapato, também elas. Em todo lugar do mundo. Então é o império do feio. O Brasil desenvolveu um barroco que lhe é muito peculiar. O barroco é um estilo, mas é um estilo que, como todo bom estilo, permitia que em cada região houvesse uma certa personalidade daquele povo colocada naquele estilo. Então o nosso barroco, que é muito parecido com o português, tem uma personalidade. O gótico francês difere do gótico inglês, que difere do gótico italiano. Então havia um estilo, mas esse estilo ele não era imposto goela abaixo para todo mundo. Agora é assim, agora o bonito é esse, a gente combinou que agora esse é o bonito, tá? A beleza segue regras objetivas. O que é feio é sempre feio, em qualquer tempo, em qualquer lugar. O que é bonito é sempre bonito. Isso não é uma convenção da maçonaria. Então a igreja feia, a casa feia, o prédio feio, vai ser sempre feio. Ah, mas eu gosto. Eu sinto muito, tem mau gosto. Precisa educar o gosto. Toda arte é assim. Com música é assim. Eu ouvia rock quando era moço. Todo mundo aqui foi educado, uns mais, outros menos, mas nossa sociedade que é liberal. Eu fui aprender essas coisas todas quando eu já era grande. Tinha 16 anos. E aí fui deixar de ouvir rock. Mas a pessoa que não conhece, ela é vítima disso tudo. Mas depois que a gente conhece, a gente tem a obrigação de procurar se aprofundar e saber isso melhor. Tá? Dorival olhando para o relógio. Já falei da igualdade na música. Olhou assim. Igualdade na comida. Também a comida era, antigamente, peculiar e própria de cada povo. Assim, os alemães tinham a sua culinária. Os franceses, as suas, no plural. Uma melhor que a outra, porque a França era um punhado de regiões, cada uma com a sua personalidade, cada uma com o seu queijo, dizendo que o seu queijo era melhor do que o da outra região. Então, uma diversidade, uma desigualdade espetacular. Daí a culinária francesa ser a melhor do mundo. Você viaja pela França, em cada região tem a sua comida típica, não tem a comida francesa. A comida da Bretanha é uma, da Normandia é outra. A da Dordogne é outra, da Picardia é outra, a da Alsácia é outra. Cada região tem sua comida, cada região tem o seu vinho, cada região tem o seu queijo, cada região tem o seu pão. Onde mais houve influência da igreja, mais houve diversidade e maior desigualdade. Por isso que nos países católicos se come melhor. França, Itália, Espanha,
Portugal. É óbvio, porque isso decorre de uma visão do mundo. A igreja ensinando que tudo que Deus fez é bom. Se tudo que Deus fez é bom, a comida é boa. Portanto, eu posso fazer um bom uso daquilo. O vinho é um bem, a cerveja é um bem, o queijo é um bem. E eu posso, então, fazendo bom uso disso, me elevar. Os países protestantes todos comem mal. Porque o protestantismo diz que o pecado de Adão corrompeu a natureza humana. Corrompeu a natureza humana. A Igreja Católica diz que não, que o pecado de Adão deixou a natureza humana doente, mas continua sendo boa. Para o protestantismo, não, a natureza humana agora é má. Tudo aquilo que me agrada a essa natureza passa a ser mal. E o comer bem é uma coisa que agrada a natureza. O convívio, a alegria, daí a tristeza dos países protestantes, daí eles comerem mal. Daí se vestirem mal. Um protestante, eu costumo brincar com os alunos na escola. Uma moça protestante, tudo bem, Jéssica? Meus parabéns pelo seu casamento, hein? Não tinha te visto aí. Uma moça protestante pode até se vestir corretamente do ponto de vista de pudor, etc, etc. Mas do ponto de vista de elegância, zero. Porque não tem os bons princípios. Não tem os bons princípios. Então, sempre os lugares onde a Igreja Católica teve maior influência, houve um desenvolvimento das artes, inclusive, porque a Igreja Católica sempre apoiou as artes. E um grande desenvolvimento cultural enorme. Sempre foi assim. Tá? Hoje não, a comida é igual. Todo mundo tem que beber a mesma Coca-Cola. A Coca-Cola, que é tida como um dos símbolos do capitalismo, é o maior símbolo do comunismo. Porque ela é o comunismo posto em garrafa, como ensina o professor Marcelo Andrade. A Coca-Cola se gaba de ter o mesmo gosto no mundo todo. Isso é propaganda, eles usam isso como propaganda. Que em qualquer lugar do mundo, se você tomar uma Coca-Cola, ela vai ter o mesmo sabor. Quer dizer, mas espera aí, o que eu quero é o contrário, eu quero a diversidade. Não vem com essa história de o fato de ser o mesmo sabor é um defeito. A Coca-Cola é uma empresa americana que fica em Atlanta. A sede é em Atlanta, na Geórgia. Eles têm um museu. Eu passei na porta, não entrei na Gibi. Me segurei, não, tô brincando. Falei, eu não ponho meu pé aí dentro. Porque era em frente a um aquário, tem um aquário enorme que fica em frente ao Museu da Coca-Cola. Então, para sair do aquário, eu passava em frente ao Museu da Coca-Cola. E lá, um amigo meu, americano, que esteve nesse museu, disse que eles têm máquinas de Coca-Cola inúmeras, um monte, com Coca-Cola do mundo inteiro. E você entra no museu, você recebe um copo, e você pode ir lá e beber Coca-Cola do mundo todo. Agora vai ver Coca-Cola da China, da Espanha, do Brasil, da Coreia, das Filipinas, de sei onde, do inferno. E tem o mesmo gosto, hein? No inferno vai ter Coca-Cola. Então vejam vocês, eles se gabam de ter o mesmo gosto. A Coca-Cola tem o mesmo gosto no mundo inteiro. Ora, isso é uma desvantagem. A vantagem é o vinho. O vinho colhido da mesma parreira, no mesmo lugar, para as mesmas pessoas, de um ano para outro, muda o gosto. Por isso que eles têm que colocar o ano da safra. Porque como o vinho é uma bebida elevada, vai ter diversidade. Um vinho do safra 2014 é diferente da 2013. Tem que colocar a safra. E algumas safras são melhores. Depois, qual é o melhor vinho do mundo? Almeida, qual é o melhor vinho do mundo? O melhor vinho do mundo é o Borgonha. A Borgonha é uma região da França. Se é o melhor vinho do mundo, então tem que ser onde há a maior diversidade. Pois bem, na Borgonha, as vinícolas, tem os parreirais. De uma carreira de parreiras para outra, que é vizinha, o vinho é diferente. Tem produtor que é dono só uma fileira. E ele produz um vinho, e o vizinho dele, 1 metro depois, produz outro vinho. Porque como é algo muito elevado, vai ser muito desigual. É o oposto da Coca-Cola. Quanto mais elevado, maior a desigualdade. Vamos lembrar o exemplo dos 2 bebezinhos. Um cresce, decide ser padre. Vamos supor que fossem 3.
Um quis casar e ser engenheiro, o outro ficou padre e bispo. O outro quis ser funcionário público, vou me filiar ao PT, Bolsa Família, não faço nada. Não estudou, só recebeu o dinheiro do governo. Esse aí vai ser um semi-analfabeto, que vai ser uma pessoa preguiçosa, não vai estudar, não vai se desenvolver. A desigualdade dele para os outros vai aumentando, porque os outros vão ficando mais, digamos assim, aperfeiçoados, e esse vai ficando uma pessoa para trás. Mas isso quem dá aula vê, né? Quanto mais adiantadas são as turmas, maior a desigualdade. A turma do médio a gente vê. Esse aí que eu não era pequeno não estudava direito. Hein? Essa aqui não estudava direito quando eu era pequena. Esse aqui, porque os meninos sempre estudam mais. Os meninos estudam mais e ultrapassam as meninas. E aí o boletim prova o contrário, mas é a exceção provando a regra. Depois o McDonald's, que é uma comida tão ruim que se você não come imediatamente, tem que jogar fora. Eu tenho um amigo que trabalhou no McDonald's quando era moço, e ele me contava, a gente fazia os lanches e tinha que ficar um tempo lá esperando naquela esteirazinha. Quando dava o tempo, tirava e jogava fora. Não serve mais. Dura alguns minutos. Quer dizer, quanto mais a coisa tem ser, mais ela dura e melhor ela é. O McDonald's dura 5 minutos. A escachata da Dona Tosca, que ela fazia uma escachata deliciosa, você comia uma semana depois, estava sensacional. Porque era uma coisa elevada. E tem que ser uma comida, então, para todo mundo. Todo mundo tem que comer hambúrguer. Todo mundo vai seguir agora, de novo aqui, o comunismo. É a igualdade. Não tem mais a comida do brasileiro. A comida espanhola, italiana. Não, é Coca-Cola para todo mundo. McDonald's para todo mundo. Pois, igualdade nas roupas. Também as roupas, cada povo tinha a sua. Porque isso é natural. A roupa serve para cobrir a nossa indignidade e para nos proteger das intempéries. Se é uma região que faz muito frio, não tem cabimento a pessoa usar uma roupa leve. O esquimó, lá, o russo que mora na Sibéria, precisa de uma roupa muito pesada. Já a pessoa o beduíno, que está no deserto, ele precisa de um outro tipo de roupa. O paulista aqui precisaria de um outro tipo de roupa. Mas como hoje funciona? Todo mundo usa a mesma coisa. Todo mundo usa jeans, que é o jeans, ele é a composição dele é o oposto do que era a túnica de Cristo. A túnica de Cristo tinha muito valor, né? Porque era uma túnica inconsútil, ela não tinha costura. Nossa Senhora, quando fez a túnica para Cristo, fez já fazendo o tecido e construindo a túnica. É isso, né, Dona Ivone? Então ela não teve costura, não teve uma emenda, agora eu vou fechar aqui. Era uma coisa única, de muito valor. A tal ponto que os soldados que repartiam os espólios daquele que era morto não quiseram dividir a túnica de Cristo. Falaram, isso aqui tem muito valor. Vamos lançar sorte e quem ganhar leva inteiro. Então ela não mostrava costuras. O jeans o que faz é só mostrar as costuras. Toda a trama dele é bem exposta. Para mostrar uma coisa bem grosseira, bem rude e nivelando todo mundo o mais baixo possível. Depois, as roupas atuais não levam em conta o clima. Todo mundo agora tem que usar terno e gravata. Então estou eu aqui, terno e gravata, contente que cheguei hoje e não estava quente. Porque faz 30, 35 graus em São Paulo e todo mundo de terno e gravata, porque essa é a regra. E aí lá em Helsinki, todo mundo de terno e gravata, porque essa é a regra. Não se leva mais em consideração qual é o clima em São Paulo, qual é o clima no Rio de Janeiro, que faz 40 e poucos graus. Eu já tive reuniões no Rio de Janeiro que era a morte, eu queria morrer com o blazer. Eu cheguei a morrer, eu morri várias vezes aquele dia. Então um calor tremendo, mas você tem que usar blazer, porque essa é a regra. Não importa qual é o clima, ó, é isso aqui que você tem que fazer, tá? Não importa quem você é. Igualdade nas roupas. Depois, igualdade entre as nações. Todas as nações têm os mesmos direitos, o que não é verdade. A França é a primogênita da igreja. Mas quem ela pensa que é? Quem ela pensa que é? Quando não tinha nenhum rei cristão, o rei da França se converteu. Antes de todo mundo.
Então, isso traz à França um privilégio. Claro. Depois, Portugal nos trouxe a fé. Portugal e Espanha trouxeram a fé aqui para toda a América Latina. Então, isso dá a eles direitos, status. Eles fizeram muito pela igreja. Então, as nações não têm igualdade. Isso eu não estou entrando na questão econômica, hein? Que é o menos importante. Mas, evidente que uma nação que tem mais poderio militar tem mais obrigações. Então, se uma nação que tem um grande poderio militar vê uma outra mais fraca sendo invadida, etc., por uma terceira nação, ela tem a obrigação de intervir, claro. Direito de intervenção, sim, senhor. O que tem força ajuda o mais fraco. Vou dar um exemplo que o professor Orlando dava para nós. A gente sai aqui na hora do almoço, está passando aqui na rua aqui de cima e ouve uma mulher gritando desesperada. Ai meu Deus, ele vai me matar, ai, ai, ai. Com a faca, meu Deus do céu, gritando. E ouve os berros dele furioso. Ah, não podemos entrar na casa dele, porque é onde já se viu, não temos o direito de entrar. Claro, arromba e entra. Eu fui assaltado esse ano, rastreei meu celular, estava numa casa, mostrei para a polícia. Falei, está aqui, ó, meu celular está dentro dessa casa. Ah, nós não podemos entrar. Mas o bandido está lá dentro com o meu celular. Não, nós não podemos entrar. Nós não podemos entrar. Quer dizer, o bandido não sabe disso? Quando ele entrou na minha casa, ele não perguntou se podia ou não entrar. E agora a polícia sabe, quer dizer, quando é para direito do bandido, pode, né? Quando é para direito do cidadão, não pode, porque somos todos iguais, então eles têm direitos e eu não. Aí a igualdade gera isso, viu? Toda essa injustiça que a gente tem na nossa sociedade decorre disso. Como somos todos iguais, o pai de família tem o mesmo direito que o bandido. E quando eu nivelo o bom e o mal, o certo e o errado, eu estou privilegiando o erro. Sempre foi assim. O professor que promove o bom e o mau aluno, ele está fazendo uma injustiça com o bom aluno. Ah, mas o bom aluno ia passar de ano de qualquer jeito. Que diferença faz para ele que o professor também aprovou o mau aluno? Faz a diferença da justiça. Ele se esforçou o ano inteiro e o outro não. E a justiça onde fica? A justiça não é um enfeite que eu ponho em cima do armário. É algo que a gente tem que viver. A nossa sociedade está assim por isso. Aí podem os governantes roubar à vontade e todo mundo é presunção de inocência. Quer dizer, todo mundo roubou, tem a gravação, não é presunção de inocência, até que não for julgado. Até que não for julgado, vai ser julgado pelo Supremo, que eles mesmos escolhem. Um absurdo isso. Então, igualdade entre as nações. Igualdade entre as religiões, que aqui é o ápice dessa igualdade péssima, que vai dizer que todas as religiões são iguais. Ora, isso é um absurdo. Já São Paulo disse que há um só Deus, um só batismo, uma só religião. Claro. Se todas as religiões são iguais, por que Cristo fundou uma, que é a católica? Por que ele fez? Para perder tempo? Para dizer que havia nas outras sementes de salvação, que são os cristãos, como é que chamavam? Os cristãos anônimos. São cristãos sem saber. Mas são todos cristãos, só precisam descobrir isso, que há uns são mais ou menos cristãos. Não existe isso. Não existe mais ou menos cristão. Não existe quem tem mais ou menos fé. A fé eu se tem, eu disse, não se tem. A fé é algo única. Não é assim, eu tenho parte da fé. Quem tem parte da fé não tem fé nenhuma. Quem é desonesto, um pouco desonesto, é desonesto. Não tem essa. Mas eu roubo uma vez por ano. E você rouba uma vez por ano, você é desonesto. A fé é assim. Se eu nego uma das verdades de fé, uma só, eu perdi a fé inteira. Inteira. Então, todas as outras religiões são falsas. Todas. A começar pelo paganismo, que São Paulo diz, todos os deuses dos pagãos são demônios. São demônios. Todos. Buda, Shiva, todos, sem exceção de nenhum. Ah, mas e aqueles que creem num só Deus? Aqueles que creem num só Deus,
que são os muçulmanos e judeus, também não têm a fé. O Deus dos muçulmanos não é o mesmo Deus que o nosso. Ah, eles falam que só tem um Deus. E daí? Os luciferinos também dizem que só tem um Deus, que é Lúcifer. Alá não é o mesmo Deus que o nosso. Não é unitrino. Então, não existe igualdade de cristianismo e islamismo. Isso é impossível. Ou eles se convertem ou eles estão condenados. E os judeus? Os judeus também deturparam a ideia de Deus. E não aceitaram o Messias. E também não aceitam a Trindade. Então, o Deus que hoje os judeus cultuam não é o nosso Deus. Eles inventaram uma outra religião. Não nos iludamos. Só existe uma religião verdadeira, que é a católica. Não há igualdade entre as religiões. Tem uma verdadeira, todas as outras são falsas. E todo esse ecumenismo que se faz para promover e para passar para as pessoas a ideia de que as religiões são iguais, isso é falso. É enganar as pessoas. É enganar. Ah, mas tem grandes autoridades da igreja que defendem isso. Estão erradas. Esses encontros ecumênicos são antigos. É que eles nunca eram promovidos pela Igreja Católica. Mas isso no século XIX havia. Havia uma confederação de igrejas, Confederação Internacional das Igrejas, sei lá eu como chamava aquilo, que organizava encontros ecumênicos, convidando os líderes de todas as religiões. Houve um em Boston no século XIX. Convidavam o Papa, e o Papa não só não ia, como condenava. Isso não é uma invenção atual. O que se tem agora é que pessoas da igreja, muitas vezes o Papa, infelizmente, bispos e padres, promovem esses encontros, passando às pessoas a falsa ideia de que todas as religiões são iguais e que nós temos que procurar aquilo que nos une. Isso é mentira. Para fazer bem às pessoas, a gente tem que procurar aquilo que nos separa. Porque é isso que Cristo disse, que ele veio para separar. Não há como negociar quando se trata de princípios. Uma coisa é a temperatura do ar-condicionado. Há um que é mais quente, que é mais frio, então eu cedo, etc. Não tem problema. Outra coisa é quando se trata de princípios. Os princípios a gente aceita. Não se negocia. Não se negocia com Deus. Então, não dá para eu procurar, mas o muçulmano diz que só tem um Deus. Os judeus aceitam o Antigo Testamento. Os budistas dizem que tem que sacrificar à vontade. Tem uma ascese. Os macumbeiros aqui acreditam na vida após a morte. É fácil procurar. Mas se você quer ajudar uma pessoa dessa, tem que ir onde ela está errada. Discutir que Deus é unitrino, Cristo é o Messias. Não pode evocar os mortos, por isso, isso. É com argumento. Por isso que a Igreja Católica sempre deu argumentos. Cristo disse, ide e ensinai. Tem que dar argumentos. São os argumentos que vão convencer a inteligência. Então, é mentira que as religiões são iguais. Tem uma só que é verdadeira. Toda mentira tem sempre algo de verdade. Senão ela não engana ninguém. Então, todas as outras religiões vão pegar algumas verdades e vão também dizê-las. E vai para levar de carona um monte de mentiras. Toda mentira é assim. Se eu quisesse enganá-los aqui, eu contaria uma série de verdades e entre uma verdade e outra, uma mentira. Se eu dissesse só mentira, vocês levantariam e iam embora. Você falou, não está louco. É assim que se engana. É assim que eles fazem. Então, só tem uma religião. Promover a igualdade entre as religiões é um absurdo. Se só tem uma religião, é só ela que salva. Todas as outras levam ao inferno. Eu preciso dizer muito francamente. Então, Robson, está aqui. Dizem também que Cristo Nosso Senhor teria pregado a igualdade, o que é um disparate único. Único. Para começar, que Cristo escolheu 12 apóstolos.
Escolheu outros discípulos. As parábolas Cristo dizia ao povo. O povo não entendia. Os apóstolos não entendiam. Ele explicava para os apóstolos. Desigualdade. Depois os apóstolos iriam ensinar o povo. Depois, quem ele mandou pregar o evangelho no mundo todo? Para os apóstolos e para os discípulos. E de ensinar o evangelho. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é para todo mundo. É para aqueles que ele escolheu. Então, Cristo pegou alguns e separou. E dentre esses 12 havia uma grande desigualdade. Houve um apóstolo que Cristo amava, São João, porque era casto. Houve outro que foi o primeiro a ser chamado, Santo André. Depois, um que teve proeminência entre todos, São Pedro, que é o chefe. Não é o primeiro entre iguais, não. Ele é o primeiro. Ele que manda. Daí, isso se vê já no Evangelho, no Atos dos Apóstolos. Por exemplo, no domingo da ressurreição, corre São Pedro com São João para o túmulo que está vazio. São João chega primeiro, que ele era mais moço, corria mais, não entra. Espera chegar São Pedro, que era o Papa, que tinha negado Cristo, hein? Tinha negado Cristo. Há 3 dias. Mas deixa eu ler o Papa. Depois, quando eles têm no ano 50, 49 e 50, o Concílio de Jerusalém, quem decide? São Pedro. São Pedro que comanda, fala para São Paulo, expõe seu lado. Pois fala para aqueles que eram os judaizantes, expõe seus argumentos. E ele deu a solução. E falou depois para São Paulo contar como tinha sido a primeira viagem apostólica. Para convencer os outros, mostrar como Deus estava com ele. Mas quem decidia? São Pedro. Então, uma grande desigualdade ali. Então, Cristo sempre defendeu a desigualdade. Quando Cristo curou os leprosos, o que disse a eles? Eles já estavam curados, hein? Foram curados por Deus. O que Cristo disse? Ide apresentai-vos aos sacerdotes. Porque a lei, então, dizia que uma pessoa que era curada da lepra precisava primeiro se apresentar a um sacerdote. E o sacerdote que podia autorizar ela a voltar para a sociedade e viver na companhia dos outros. Então, Cristo obedeceu a lei e mandou falar com quem tinha autoridade. Desigualdade. Vai procurar o sacerdote. Cristo só defendeu a desigualdade. Isso para dar poucos exemplos. Tá? Então, para o mundo moderno, a igualdade seria um bem em si mesmo. Isso aqui, para quem não sabe, é um encontro religioso que houve em 1986. Eu ainda não era nascido, mas eu vi as fotos. E as pessoas que viviam naquela época me contaram. Então está aqui o Papa, infelizmente, né, junto com vários líderes religiosos. Isso aqui foi um escândalo enorme na época. Numa das igrejas em Assis, na Itália, chegou-se a pegar a imagem de Buda, os budistas, e colocaram sobre o sacrário, para fazer as orações deles pela paz. E vocês vejam que houve resultado, porque hoje nós temos uma paz que nunca houve antes. Quer dizer, essa oração, ela acertou em cheio. Devíamos fazer isso mais vezes, porque agora há paz. Né? A Sagrada Escritura diz, Isaías, não há paz para os ímpios. Então, ímpio é aquele que não segue a Deus, que é inimigo de Deus. Como esse aqui, ó. Esse Dalai Lama é um demônio. Então, ele é um ímpio, não há paz. Não adianta, ele pode rezar, jejuar, se flagelar. Não vai levar a nada isso aqui. Sem a graça de Deus, como ensina São Paulo, nada surte efeito. Tá bom? Então, vamos lá. Exame do universo. Deus fez tudo com desigualdade e hierarquia. Agora está aqui. Deixa eu passar para cá e beber água. Enquanto vocês assistem aí, porque não adianta eu querer falar agora que todo mundo quer ver. Olha, as coisas se movem. Que bonito. Então, aqui, essa escala mostra a ordem com a qual Deus criou o universo. Né? No universo, os diversos seres que Deus criou, eles então
formam uma grande hierarquia, uma grande ordem. Aqui embaixo estão aqui os minerais, né? Os minerais, na escala do ser, são aqueles que estão mais baixo. Porque o mineral, ele é um ser que tem muito poucas qualidades. Ele basicamente tem a existência. Portanto, a desigualdade entre os minerais vai ser muito pequena. Vai ser enorme, muito maior do que aquela igualdade, que aquela desigualdade que se combate hoje. Mas, se a gente, olhando com os outros degraus dessa escala, a gente vai verificar que a desigualdade entre eles é muito menor. O mineral, o que se diz aqui, então, no termo técnico, que o padre depois vai explicar, ele tem pouco ato e muita potência. O que quer dizer isso? Que ele tem poucas qualidades que ele já possui, e que qualidades em ato se chama, e que tem uma série de outras qualidades que ele pode vir a possuir. Eu posso fazer muitas coisas com ele, ele pode ganhar muitas outras características e qualidades, tem muita potência. Então, a desigualdade entre os minerais acaba sendo menor. Ainda assim, é uma desigualdade enorme. Eu coloquei aqui o diamante. Então, vamos imaginar a diferença entre um diamante e uma pedra qualquer aí, de qualquer construção que está sendo feita. Ou um pedaço de ferro qualquer com uma barra de ouro. Por que o ouro tem valor? Porque houve uma convenção, vamos combinar aqui que o ouro tem valor, e quem tiver ouro tem dinheiro, tá bom? Tá, então está combinado. Então, a partir dali, todos os povos usavam ouro, faziam ornamentos em ouro, etc, etc. Deus mandou usar ouro quando foi feito o templo. Já no tabernáculo. Por que o ouro tem tanto valor? Porque as pessoas leram na Bíblia e falaram, então tem valor, olha que bom. Não é isso. Porque o ouro tem qualidades nele mesmo que faz com que ele tenha valor. O ouro brilha. Depois o ouro, embora maleável, ele é muito resistente. Tem luz. Isso dá ao ouro muito valor. Todos os povos sempre viram isso. É um metal incorruptível, ele não vai enferrujar, ele não vai se corromper. Ó, tem lugar aqui na frente, ó. Então o ouro tem valor. Agora, para dar um exemplo divertido que o professor Orlando costumava dar e que eu gostava muito, porque eu gosto muito desses exemplos. Imagine que há uma festa e que nessa festa a moça terminou de se arrumar, etc. 10 horas depois ela está pronta para a festa. E aí ela anota, e ela não é a noiva, nem madrinha, ela é uma reles convidada. Né? Senão tem que ter 2 dias para se arrumar. Quem aqui é casado sabe que eu tenho razão. Elas riem, mas é verdade. Toda a verdade será dita agora. E aí ela vê que ela precisava colocar no vestido um pingente, um broche, isso, um brilhinho. E ela, então, não tem um diamante. Ela queria ter um diamante e tal. O pai é pão duro, etc. E não tem o diamante. E aí ela pega lá um brilhinho lá desses mais comuns, de topázio, sei lá, uma dessas pedras, e ela coloca no seu vestido e vai à festa. Ora, a desigualdade entre o diamante e o tal topázio é enorme. Ninguém trocaria uma pedra de topázio por uma de diamante. Quer dizer, até trocaria o contrário. Né? Porque são duas coisas, embora 2 minerais, mas de qualidades muito distintas. A desigualdade entre eles é grande, mas visualmente falando não é. Portanto, uma moça dessa vai à festa e ninguém vai se escandalizar. Oh, ela está usando um brilhante de topázio. Não. Podem se escandalizar se ela vir a usar uma roupa que ela já usou num outro casamento. Aí ela está perdida. Tem que usar uma só, com a bolsa, sapato, tudo chapéu daquele lá. Não pode usar 2 vezes.
Agora imaginem vocês que na mesma festa teve uma outra moça que lá, depois de 10 horas de se arrumar, falou, puxa, eu queria colocar, não um brilhinho, eu queria colocar uma flor no meu vestido, porque eu acho melhor. E ela falou, mamãe, tem uma rosa aí? Eu queria uma rosa. Ai, filha, não tem, procura, tá, nem de plástico, nem de plástico. Falei, filha, vegetal por vegetal, põe um repolho. Então imagine, ela era obediente, colocou um repolho no vestido e foi para a festa. Chegou lá, toda se achando, com um belo repolho. Causaria risos, provocaria risos, claro. Porque a desigualdade entre os vegetais é maior. A desigualdade entre o repolho e a rosa é maior do que entre o topázio e o diamante. Porque é um ser mais perfeito, portanto tem maior desigualdade. Por que o vegetal é mais perfeito? Porque além da existência que o mineral tinha, ele também tem vida. A planta tem vida, se reproduz, produz um outro ser da mesma espécie, da mesma natureza que ele. Tá bom? Desigualdade maior existe entre os animais. Porque se já entre as plantas, se a gente para pensar, há uma desigualdade imensa. Imagine a graminha que a gente tem aqui no jardim do colégio, o musgo que nasce em algum lugar úmido e as sequoias que tem na Califórnia. Ou os cedros do Líbano. São todos vegetais, é uma desigualdade enorme. Algumas plantazinhas, florzinhas, são super minúsculas e delicadas, com coloridos lindos. Outras são cactos secos que ficam lá, que a beleza dele está justamente na resistência que ele tem em viver num lugar inóspito e nos espinhos que ele tem para ferir o outro. Então, uma desigualdade enorme entre os vegetais. Se a gente para pensar, uma diversidade única. O Rogério aqui, que é biólogo, pode nos dizer quantos tipos de plantas existem. Muitos tipos, né, Rogério? Ele até são tantos que ele nem vai dizer. Então, uma diversidade enorme de vegetais. Nos animais, mais ainda, porque o animal, além de existência e vida, tem atuação. Coloquei aqui o leão, né, para citar um exemplo. O leão que é tido como o rei dos animais, porque justamente ele tem uma juba que serve como que uma coroa para ele, então dá a ele esse porte majestoso de rei. Mas Deus fez tudo com tanta desigualdade que nem todos os animais são leões. Tem também o rato e o morcego. Aliás, de rato eu estou expert. Depois que eram dicas aí, eu estou sabendo muito aí, eu andei matando uns aí, estou com craque. Depois, aos insetos minúsculos. Girafas, elefantes, aves diversas. Depois, subdivisões. Você pega, por exemplo, os cachorros. Tudo que é mais perfeito tem que ter maior diversidade. Já vou explicar por quê. Deus podia ter feito um tipo de cachorro, um tipo de gato, um tipo de pássaro. Não é verdade? Mas não. Fez inúmeros tipos diferentes de gatos, cachorros, aves. Tudo com a maior diversidade possível. A diversidade é tal que hoje, nós, em pleno século XXI, que temos tudo mapeado, o mundo inteiro, vez ou outra se descobre, sei lá, na selva amazônica ou qualquer outro lugar, uma nova espécie de inseto, de planta, de ave que até então ninguém conhecia. Eu fico surpreso. Tem até que dar-se um nome, porque aquilo não se conhecia. Quer dizer, a criação de Deus é tão grande, tão vasta, que nós não a conhecemos. Isso é o nosso mundo, hein? Que é um nadinha perto do universo. Nada. O nosso mundo é um zero. O professor de física aqui do colégio, o professor Dalla Vecchia, uma vez fez uma apresentação mostrando a proporção das distâncias aqui da Terra com as distâncias do universo. É uma coisa assustadora. Assustadora. O planeta Terra e mesmo a nossa galáxia é um nada perdido num universo enorme e Deus, no entanto, olha por nós e conhece cada um de nós pelo nome e se preocupa aqui conosco como se Deus, por assim dizer, não tivesse mais o que fazer a não ser se preocupar conosco.
Uma coisa tremenda, né? Parar para pensar nisso. Mas Deus é assim. Fez tudo com desigualdade e está lá nos preocupando cada um de nós. Nós não somos para Deus uma massa, rostos na multidão. Não, nós somos pessoas. Com nome, com história, com tudo. Então, Deus criou tudo com uma grande desigualdade. Por que isso? Então aqui eu abro um parênteses para explicar um princípio importante. Deus, ao criar o universo, Deus procurou espelhar-se no universo, fazendo o universo análogo a ele, fazendo o universo semelhante a ele, parecido com ele. Por isso que tudo que Deus criou, Deus primeiro pensou naquilo que ele ia fazer, e a inteligência de Deus, o Logos, é o verbo, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, é que a inteligência de Deus. Deus pensou na sua inteligência e fez. Faça-se o sol. Deus dava a ordem e as coisas passavam a existir, do nada. Mas tudo Deus pensou antes. E Deus, então, se conhece, evidentemente. O conhecimento que ele tem de si é perfeito. E Deus, então, criou um universo parecido com ele. Ora, mas aqui, então, Deus tinha um grande desafio. Como pode Deus, infinito, espelhar-se no universo que é finito? Como dá para fazer isso? Não dá. É impossível espelhar o infinito no finito. A única forma de chegar perto é criar um universo com a maior diversidade possível. Porque a diversidade é o que vai nos dar alguma ideia da infinitude de Deus, das qualidades de Deus, né? Que são em número finito, mas em grau infinito. Das qualidades que tem Deus, do modo como Deus é. Então Deus fez tudo com muita diversidade para nos dar alguma ideia. E espelhou-se as qualidades dele. Por isso, quando a gente vê o mar, a gente tem uma ideia da infinitude de Deus. O mar não é infinito, mas nós, comparando-se com o mar, somos tão pequeninos que vemos, puxa, o mar é infinito. O céu é infinito. O Everest é um monte elevado demais. Tudo isso Deus fez para nos dar a ideia da grandeza, da infinitude, da eternidade. Entendeu? Então Deus fez tudo dessa forma para poder se esperar. Daí, quanto mais diverso, quanto mais desigual, mais a gente está seguindo esse plano do Criador. Tá? Depois, os homens, que eu vou só explicar um pouquinho, depois eu entro mais detalhadamente. Os homens. Existência, vida, atuação e inteligência. As mulheres também? Também. Em graus distintos, né? O homem nasce inteligente, vai perder a inteligência e chega uma hora que ele casa e já era. Deixou de ser inteligente. Né? A mulher é o contrário, ela nasce pouco dele e vai falar, agora eu vou casar, tá aí. Deu o golpe do baú. Então, foi inteligente. Brincadeira. O homem não é mais inteligente que a mulher, nem o contrário. Ambos têm inteligência. Há mulheres muito inteligentes, pouco inteligentes, homens muito inteligentes, pouco inteligentes. Isso em tudo. Se ninguém estudar e não desenvolver a sua inteligência, ela não vai se desenvolver. A inteligência não se desenvolve sem exercício, não se desenvolve assistindo televisão, pelo contrário, a televisão faz a inteligência diminuir, até que ela vai sumindo, e fica um ponto longe. A gente tem que ter muita fé para acreditar que ela está lá. A televisão destrói a inteligência, mas homens e mulheres são inteligentes. Então, o homem tem aqui uma coisa que Deus não deu para os outros seres. Ele tem inteligência e vontade. O homem tem liberdade. Não entendi. Isso aqui não. Isso aqui está acabando também. Hein? Então, o homem, Deus deu para o homem liberdade. Portanto, o homem tem capacidade de merecer. O homem, ele pode decidir livremente fazer o bem. Pode decidir fazer o mal. Ele está usando mal a liberdade dele. Por isso, Deus pode punir. Como Deus nos deu liberdade, ele pode nos julgar. Deus disse a Adão, pode comer qualquer fruto aqui do paraíso, menos essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Deu uma ordem. Não acorrentou, hein? Não colocou cerca elétrica. Ó, você é livre.
Eu mandei. Se obedecer, tem um prêmio. Se não obedecer... Se Deus não tivesse dado liberdade ao homem, ele não poderia dar prêmio. Ninguém aqui no final do ano, tem um exemplo, acho que foi a Dona Ivone que deu, que é um exemplo que eu gosto muito. Se a Dona Ivone no final do ano vai dar um presente, um prêmio para os funcionários do colégio. Então, vai chamar aqui o professor Melo, que foi um professor muito bom, não, o professor Melo. Depois chama a funcionária tal, que muito dedicada, ficava além do horário, cobria a professora Roseli, que nunca aparecia, Depois, uma funcionária que nunca faltou, que ainda o dia que choveu, não tinha ônibus, veio a pé para a escola, mas nunca faltou. Prêmio para ela. Prêmio. Por fim, a Dona Ivone fala, eu vou também dar um prêmio para a minha cadeira. Porque a minha cadeira nunca se queixou, nunca faltou, sempre reclamou, nunca nem exigiu pagamento. Tem cabimento dar prêmio para a cadeira? Por que não? Ela tinha escolha? Não tem escolha. O ser que não tem liberdade não é passível de ser premiado. Então Deus nos deu a liberdade, como que assim, ó, esfregando a mão de alegria, usa bem a liberdade que eu te dei, usa que eu quero te dar um prêmio. Faz um nadinha assim, ó, que eu vou te dar a eternidade no céu, contemplando Deus infinito. Como eu brinco com os alunos, é como se a gente jogasse o futebol no time de Deus. A gente está lá no jogo, meio perdido, Deus toma a bola do inimigo, vem e dribla todo mundo. A gente está ali tranquilo do lado de Deus, e Deus driblando. Driblou o goleiro, parou a bola na linha do gol. Falei, André, vai. De quem é o gol? Artilheiro da semana, o gol do Fantástico. Hã? O gol é meu. Quer dizer, Deus faz tudo, Ele só exige. André, dá o chutinho. Eu posso chutar ao contrário, hein? Chuta ao contrário. Perdi o gol. Sou livre. Deus não encosta um revólver na minha cabeça. Essa liberdade Deus deu só para nós. Por isso que é uma pena a gente sacrificar essa liberdade se escravizando com coisinhas. Com caprichos, com pecados. Usar mal algo tão nobre que Deus nos deu. Que isso aqui, essa inteligência para eu compreender e essa liberdade para eu aderir ao bem, isso é o que nos torna nobres. Isso é o que faz de nós seres superiores. E acima dos homens estão os anjos, que têm existência, vida, atuação e inteligência, e os anjos são puro espírito. Os anjos não têm matéria. O homem, ele tem um corpo material e uma alma espiritual. É por isso que o homem ele é um resumo da criação. Já o anjo não. O anjo ele está acima do homem na ordem do ser e ele é puro espírito. O anjo não tem matéria. A gente vai ver até isso vai ter uma influência que é o seguinte: entre nós o que nos diferencia é a matéria, porque todos nós temos a mesma natureza humana. Mas como cada um tem a sua matéria, essa matéria é o que nos diferencia. Então tem matéria de André, de Padre João Paulo, de Dona Célia, de Dona Ivone, de Robson. Embora tenhamos a mesma natureza, nós temos cada um a sua pessoalidade. Cada um é uma pessoa. Entre os anjos, como não há matéria, essa desigualdade se dá na própria natureza do anjo. Portanto, cada anjo é único. Não tem, na sua espécie, isso. Não tem dois anjos da mesma espécie. A desigualdade entre um anjo e outro é como, ou até maior, que a desigualdade entre um homem e um macaco, entre um homem e uma lesma. E são todos anjos. Para ver, olha o grau de desigualdade que é nos anjos. Não é dos seres criados o mais elevado? Portanto, aqui tem que ser onde Deus colocou mais desigualdade. Cada anjo é único, não tem dois iguais. Cada anjo é absolutamente único. E olha que Deus não economizou na hora de criar, hein? Vamos fazer conta aqui. Cada pessoa tem seu anjo da guarda. Calcula-se hoje no mundo 6 bilhões de pessoas. 7 bilhões, mamma mia. 7 bilhões de pessoas no mundo. Cada um tem seu anjo da guarda. Anjo da guarda não repete. Ela fala, o meu anjo da guarda é o mesmo que foi o de, sei lá, de São João Bosco. Vocês viram como ele é eficiente? O
O anjo da guarda não repete. Então, o anjo da guarda de São João Bosco está no céu. Né? Então, 7 bilhões de pessoas, cada um são anjo da guarda. Todo mundo que já morreu teve seu anjo da guarda, que está aposentado. Está no INSS. Depois, todas as nações têm o seu anjo. Por isso que em Fátima apareceram para os pastorinhos o anjo de Portugal. Depois, cada paróquia tem o seu anjo. Cada sacrário tem o seu anjo, o padre está dizendo aqui. E o anjo da guarda, ele é um tipo de anjo. Então, quer dizer, a quantidade de anjos que Deus fez é muito maior que a de pessoas. Já estão, exato. Então, as pessoas que nascerão passarão a ter um anjo da guarda. Então, é muito anjo, pessoal. E ainda sem contar todos aqueles que, com o Lúcifer, fala assim, 1/3 da corte celeste, que foram transformados, viraram demônios, porque traíram a Deus. Então, quer dizer, na criação, Deus, eu estou falando sério, Deus, para poder espelhar a sua infinitude numa criação finita, precisava de uma diversidade enorme, porque Deus é infinito, a gente não tem ideia do que é infinito. Então, uma diversidade, uma variedade imensa, imensa. Tá, então, quanto mais perfeito o ser, maior a desigualdade. Já estão se convencendo que a desigualdade é boa? Vamos lá, pessoal, esse é o objetivo. Então, aqui o exemplo que eu dei, o brinco de ouro, a rosa versus o repolho, a águia versus a lesma, não dei esse exemplo, mas é muito bom, são 2 animais. A desigualdade tem entre uma águia e uma lesma, ou uma formiguinha. Né? Com a lesma é ainda melhor o exemplo, porque a lesma é algo nojento, e a águia é algo majestoso. Né? A águia pode fitar o céu, o sol, olhar para o sol diretamente, sem óculos de sol. Porque Deus colocou no olho dela uma qualidade que ela consegue olhar o sol. E isso é um símbolo muito bonito, porque o sol representa Deus. Porque o sol tem luz, verdade, e tem calor, que é o amor, a caridade. A águia poder fitar o sol diretamente representa que eles são os contemplativos. É um símbolo muito bonito. A lesma não, se arrasta pelo chão, deixando toda uma baba lá. Depois, desigualdade entre os homens, que vamos falar mais, entre os anjos já falamos. Aqui tá, eu não vou poder tratar disso aqui, mas aqui são as ordens, né, dos anjos, como os anjos são divididos. O anjo da guarda, ele é aqui, ó. Ele é da 3ª ordem. Ele é o mais baixinho de todos. Tá? Os serafins, que estão no topo, são os que contemplam a Deus diretamente. Tá? Mas então vamos agora falar da desigualdade no homem, que essa é a última parte da aula. Se Deus criou tudo com desigualdade, como a gente viu aqui, tudo, não ia ser no homem que ele ia usar igualdade. Se Deus fez tudo com desigualdade, é de se esperar que também ao criar o homem, Deus usou de desigualdade, certo? Vamos então olhar aqui. O homem, ele é um ser composto de corpo e alma. Né? Todos nós, sendo homens, todos nós temos a mesma natureza humana, o que é necessário para uma pessoa ser homem. Né? Animal racional, tem que ter um corpo material e uma alma racional, com inteligência e vontade. Inteligência, vontade e sensibilidade. Sensibilidade é a potência que está mais ligada ao corpo. Tendo isso aqui, tem a natureza humana. Nisso nós somos iguais, porque todos temos a mesma natureza humana. Vamos já verificar o que decorre disso aqui. Quanto aos acidentes, todos nós somos desiguais. Então, eu vou explicar o que é acidente. Isso, primeiro que a natureza. A natureza é tudo aquilo que é necessário para um ser aquilo que ele é. Ficou claro? Então tá bom. Sempre assim, quando a gente dá o princípio, nunca fica claro. Não adianta falar que eu não vou acreditar. Não ficou claro. Quando fala o princípio, a gente não entende. Tem que dar exemplo. Né? Então, para... É essência enquanto a tua, isso. Então eu vou falar a essência, porque a Dona Ivone ficou brava comigo. Então, é da essência da Dona Ivone brigar comigo.
Então, se ela não brigasse comigo, ela deixaria de ser a Dona Ivone. Então, o que é a essência? É aquilo que é essencial para uma coisa ser o que ela é. Se eu tiro aquilo, aquele ser deixa de ser o que ele é e passa a ser outra coisa. Então, o exemplo, por exemplo, da caipirinha. Eu tenho lá gelo, açúcar, cachaça, tudo misturado, né? E o limão. Se eu tiro a cachaça, eu tenho limonada. Não tenho mais caipirinha. É outro ser. Porque é necessário, faz parte da essência da caipirinha, ter esses componentes. Eu tenho que ter a cachaça, o limão, o gelo e o açúcar. Se eu tiro um desses elementos, ele deixa de ser o que ele é. Então, aquilo que todos os seres têm uma essência. Então, né, a mesa, né, que é um plano horizontal sustentado. Para ser mesa, ela tem que ser desse modo, um plano horizontal sustentado. Se ela é inclinada, ela virou uma rampa. Se eu tiro um pé dela, ela virou uma rampa. Não é mais mesa. Deixou de ser o que ela era. O homem, então, é um animal racional. Essa é a essência do homem. Tudo aquilo que vem além disso é acidente. Então, acidente é um ser que vive no outro. Ele está pendurado na essência de um outro ser. O acidente é aquilo que não é necessário para uma coisa ser aquilo que ela é. Por exemplo, eu uso óculos. Não é necessário para ser homem usar óculos. Quem não usa óculos é tanto ser humano quanto eu. Eu sou homem, Dona Ivone mulher. Ambos somos seres humanos. O ser homem ou mulher é acidente. Um é alto, outro baixo. Um é gordo, outro é magro. Tudo isso é acidente. Acidente é o que não é necessário para acontecer o que ela é. Ficou claro? Precisa dar mais exemplos? A senhora acha que precisa dar mais exemplos? Não? Então, quanto à nossa essência, quanto à nossa natureza humana, nós somos iguais. Quanto aos acidentes, nós somos desiguais. Óbvio. Né? Isso se verifica, como eu expliquei no começo da aula. Portanto, quanto à nossa natureza, todos temos direitos iguais. Ou seja, olha que interessante. Todos os direitos que decorrem da natureza humana são iguais. Então, Deus me deu inteligência. A inteligência é feita para a verdade. Portanto, eu tenho direito à verdade. E todas as pessoas têm direito à verdade. Se eu chegasse aqui e mentisse para vocês, eu cometeria um crime. Porque eu não posso enganar as pessoas. Daí a liberdade de imprensa é algo mau. Como a liberdade de imprensa? Liberdade de expressão. Então as pessoas podem falar o que quer. Inclusive é mentira. Não pode mentir. Não pode promover o erro. Nós temos direito à verdade. Eu tenho inteligência. Assim como o meu estômago tem direito à comida, e nesse horário ele faz esse direito, fica muito evidente. A minha inteligência tem direito à verdade. Ninguém pode mentir para mim. A minha inteligência foi feita pela verdade. Né? A minha vontade foi feita para o bem. Eu tenho direito ao bem. Tenho direito a conhecer a verdade. Tenho direito a praticar o bem. Tenho direito a poder praticar a religião, defender o que é certo. A minha sensibilidade Deus me deu para eu poder, de forma racional, gozar a beleza. Eu tenho direito à beleza. Tenho direito ao belo. Daí eu ser contra a arquitetura moderna. E nisso somos todos iguais. A inteligência tem direito à verdade, a vontade direito ao bem e a sensibilidade direito a sentir racionalmente a beleza. Isso para todo mundo. Igualmente. Não tem. Por isso que a Igreja Católica nunca teve ensinamento que fosse secreto, como era entre os pagãos. Como era antigamente. Antigamente não existia nem escola. É o fim do mundo um professor universitário criticar a Idade Média ou a Igreja Católica numa universidade. Ele não sabe que foi a Igreja Católica que inventou as universidades na Idade Média. E agora ele usa a universidade para criticar a igreja. Parece até os padres, né? O padre Rizek aqui é muito meu amigo, eu sou muito franco com ele. Mas parece os padres que usam o púlpito para criticar a igreja. Amigo, vai ser outra coisa da vida. Ou então acho que na igreja está tudo errado, que ele tem que mudar a igreja, porque tem que mudar isso, mudar a missa. Amigo, funda outra religião. Essa aqui é desse jeito. Né? Então,
No que tange a nossa natureza, nós somos iguais. Então, por exemplo, todo homem tem direito a se casar. Não pode uma pessoa tolher esse direito. Isso decorre da natureza humana, a pessoa pode se casar. Tem direito à comida. Daí, Davi, quando estava com fome, estava fugindo de Saul, ele tinha fome e não havia o que comer. Então ele foi falar com um profeta, que eu agora esqueci o nome, você lembra? Esqueci o nome, não importa. E então ele pediu algo para comer e o profeta falou para ele, que era sacerdote, falou, não tenho o que comer. O que eu tenho aqui são os pães da proposição, que eu vou trocar, eu vou colocar pães novos, você pega e come. Os pães da proposição, só o sacerdote podia comer e dentro do tabernáculo, era algo que era para o sacrifício de Deus. Ele pegou e deu para Davi. E Davi comeu e deu aos homens dele, e não pecou. E Cristo elogiou a atitude de Davi. Porque ele tem direito à vida. Para morrer de fome, para não morrer de fome, ele tem direito a comer até os pães da proposição. Numa situação extrema, o exemplo que eu vou dar é extremo do extremo. Mas se vier a ocorrer, pode sim. Uma pessoa que estiver morrendo de fome, ela pode inclusive entrar na igreja, pegar as hóstias consagradas e consumir. Porque ela tem direito a comer para não morrer. Compreenderam? Então esses direitos a igreja sempre defendeu. Por isso que a igreja criou as universidades. Por isso que a igreja ensinou para todo mundo. O ensino na antiguidade era um ensino secreto. Quem sabia tinha um grupo de pessoas que ele muitas vezes pedia sob juramento para não contar para ninguém o que ele ia ensinar, porque o conhecimento trazia poder. E então não queria transformar esse conhecimento, popularizá-lo. Foi a igreja, tem documentos antiquíssimos da igreja ordenando que cada pároco tenha uma escola ao lado da paróquia, que cada bispo tenha uma escola episcopal ao lado da sua catedral. As escolas começaram com os mosteiros, depois, quando a vida na cidade começou a se desenvolver mais, passou para as cidades com as paróquias e as catedrais. Inventado pela igreja, a igreja católica. Que sabendo, o homem tem direito à verdade e vou ensinar a verdade. E não tinha essa, ensina alguma coisa, quando ele tiver iniciado, a gente ensina o resto. Não. O que está no catecismo é a mesma coisa que São Tomás ensinou na Suma Teológica. Só que lá está de forma mais aprofundada, mas é a mesma coisa. Não tem uma verdade que, a partir de agora, você pode saber uma coisa que só você vai saber. Então, o padre Rizé, que estudou anos no seminário, na véspera de ser ordenado padre, ele é chamado numa sala, agora nós vamos te dar o ensinamento secreto que só os padres têm. Não. Tudo é conhecido por todos. Só a Igreja Católica fez isso. E então, para encerrar aqui, antes que me matem, os acidentes que nós temos, então, acidente é aquele que não é necessário para o ser aquilo que ele é. Exemplo, cabelo preto, branco, loiro, amarelo, careca, usar óculos ou não, ter barba ou não. Esses acidentes nós podemos dividir em dois grupos. Tá? Primeiro, os acidentes que que não produzem direito. Exemplo, alto, baixo, gordo, magro, branco, negro, etc. Esses acidentes não geram direito. Eu não posso dizer que uma pessoa, por ser alta, tem mais direito do que baixa. Eu não posso dizer que uma pessoa que é careca tem mais direito do que... Rogério, eu sinto muito. De uma outra que tem cabelo. Entendeu? Depois, eu não posso dizer que a cor de pele produz direito. O pecado do racismo está aqui. O racismo ele quer produzir direito a partir de um acidente que não produz direito, que é a cor da pele ou a raça. Isso é o nazismo. O que Hitler dizia? Que quem é da raça ariana é superior. É uma raça superior. Isso é mentira. Tem mais direitos. Isso é mentira. A cor da pele não produz direito. A pessoa que é baixinha não tem menos direito que quem é alto. Isso com todos os acidentes que não produzem direito. Depois, há alguns acidentes que esses sim, e é aqui que é o X da questão, produzem direito. Então, exemplo, pai e filho. Pai e filho não têm os mesmos direitos. Daí o filho tem que chamar o pai de senhor, não de você. Porque senhor é domino. Domino é o que tem o domínio, é o dono.
O pai é dono do filho. Ai, que horror isso. Não, sim, senhor, o pai é dono do filho. E vai dar conta disso. Por isso que ele dá um nome. Para pensar, a pessoa nasce, ninguém pergunta o nome que ela quer. Daqui a pouco ela se vê grande, me chamaram de André, e aí? E aí? Quem era dono pôs o nome. E ficou André. Porque quem é dono que põe o nome. E os pais são donos dos filhos. O pai tem mais direito. O pai manda, o filho obedece. Deveria ser assim, né? Mas nem sempre é. O professor tem mais direito que o aluno. O professor fala, o aluno escuta. Por quê? Porque o saber produz direito. O honesto tem mais direito que o ladrão. Ao menos deveria ser assim. Não é no Brasil. Por isso que é uma injustiça que nos revolta. Quando a gente vê que os bandidos são os que comandam o governo, os bandidos estão na rua roubando livremente e nós trancafiados em nossas casas morrendo de medo. Essa injustiça nos revolta. Porque ela vê, puxa, peraí, eu trabalho o dia inteiro, às vezes chego em casa à noite e continuo trabalhando para sustentar minha família. Veio falando, me rouba tudo. E não faz nada, e ainda pode me matar. E nada vai acontecer com ele. Quer dizer, é um absurdo, ele devia estar preso. E quem é honesto que devia ter os direitos. Depois, o capaz e o incapaz. Então, isso aqui são todos acidentes que produzem direito. Né? Então, daqui, o que a gente conclui? Que os homens, eles são iguais em natureza. Mas eles são diferentes, são desiguais nos acidentes. Portanto, os homens, eles não são iguais, eles são semelhantes. Como essas pirâmides, está vendo? Todas elas têm a mesma natureza, são todas pirâmides. Cada uma de um jeito. São semelhantes. Vocês lembram a aula de matemática? Tinha a semelhança. Meu Deus, eu vou cair. A semelhança dos triângulos. Se eu cair, tem que continuar dando aula, né? Tal. A semelhança dos triângulos. Então, eu posso dizer que aqueles triângulos são iguais? Não, só você tira zero. São semelhantes, elas guardam entre si propriedades que são as mesmas, se aplicam a um e a outro. Né? Então, os homens, eles são semelhantes, não são iguais. Então, nós temos igualdade de direito naquilo que decorre da nossa natureza. E não temos igualdade de direito naquilo que decorre dos acidentes. Aí sim é uma desigualdade. E toda essa igualdade que o mundo hoje quer pregar para nós, não é uma igualdade que decorre da natureza. Nananina. É aquela que decorre dos acidentes. É o pai igual ao filho, é o homem igual à mulher, é o bandido igual ao honesto, é o trabalhador igual ao vadio. Ah, você não quer trabalhar? Bolsa Família. Você quer trabalhar? Você é bobo, paga imposto para o governo. Entendeu? Então, essa igualdade que querem nos impor à força, essa igualdade, ela é a igualdade que não deveria existir. Porque justamente é aquela que envolve os acidentes que produzem direito. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Algo que não... Padre, alguma coisa que o senhor queria corrigir? Obrigado. Então, acabamos aqui. Amanhã tem mais.